Pai, a misericórdia e a graça de podermos sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações quando nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja, em nome do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse de João, o teólogo, último livro da Bíblia. Os irmãos pedindo oração aí por gripe, eu também estou meio gripado, né, irmãos? Nesse tempo é assim, né? Às vezes você está muito no calor, dentro de casa, e aí sai no vento frio, pega a gripe. Ou às vezes você vem do sol quente, né? Trabalhando dia a dia num calorão, chega, já abre a porta da geladeira e top, aquela copão de água gelada. Aquilo também já te dá gripe. Mas tudo bem. Isso aí é um vírus que daqui a pouco some, né, irmãos? Passa e a gente segue, amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse de João, o teólogo, que na verdade esse nome, depois nós vamos entrar em detalhes, mas não vamos atropelar. Livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Amém? Todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Deus acrescente bem essa leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós, crentes da mensagem, nós somos muitas vezes questionados, tá? No que nós cremos. Qual é a nossa fé? Qual é a nossa doutrina? Eles perguntam: de onde vocês tiraram isso? Onde vocês arranjaram isso? Por que vocês creem dessa maneira? Quem é esse homem? Irmão Brana. Parentes nossos, irmãos, falam para nós: vocês adoram um homem. Vocês são adoradores de um homem. Vocês são adoradores de um fundador de igreja. Irmãos, desculpa o que eu vou falar. Está sendo gravado aí. O irmão Brana não fundou a nossa igreja aqui. Quem fundou a nossa igreja aqui, Tabernáculo Monte Sião, foi o pastor Domício. Amém? E não tem problema nenhum. Precisa um homem fundar mesmo uma igreja, para nós termos um companheirismo. Amém? Agora, a igreja tem que ter alicerce na doutrina de Deus, não na doutrina do homem. E quem nos trouxe a revelação completa da palavra, e aí sim foi o irmão Brana. É assim que cremos. Amém? Então ele não fundou a nossa igreja, mas ele nos deu a doutrina de Deus, aonde a nossa igreja está alicerçada. Porque toda igreja, irmãos, tem um alicerce. Toda igreja tem um fundador. A Adventista teve o fundador deles, a Assembleia teve a deles, a Católica tiveram deles, amém? Toda igreja tem um fundador. A nossa também tem, não é vergonha nenhuma. As pessoas falam que, vocês têm um fundador de igreja, um homem fundou a igreja. É um homem mesmo, irmão. Quem vai fundar a igreja? Um cavalo? Então, vocês me desculpem, essa noite nós vamos falar sobre essa doutrina. Da onde tiramos a doutrina do 7º anjo. No que nós cremos? Amém? Porque, irmãos, o homem funda uma igreja baseado na mensagem. Deus mesmo enviou uns para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ministérios, essas 5, vamos dizer assim, condições, funções, estão no homem. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Vocês são adoradores de um homem. Sim, nós adoramos um homem. Chama Senhor Jesus Cristo, que foi homem, mas também é Deus hoje. Então, quando fala, não é tudo que a gente fala, o homem, não pode jogar fora todas as coisas. Nós temos sobre nós, por exemplo, um homem, um pastor, que é bíblico. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor não está no meio? Nós temos um pastor que fundou a igreja, é um homem.
mas ele não traz uma doutrina dele para nós. Ele traz a doutrina da Bíblia. O irmão Branham não trouxe a doutrina dele para nós. Ele trouxe a doutrina da Bíblia. E por que eu digo isso, irmãos? Porque a Bíblia, ela tem que ser revelada. Amém? E Deus quis que a Bíblia fosse revelada através de um homem. Por isso que eu estou falando de homens hoje. Que homem é esse que trouxe a revelação da Bíblia? Jesus Cristo. Então nós lemos aqui: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então nós temos o ministério de 7 anjos na era gentia. Amém? Então veja, Deus, para nós resumir hoje, irmãos, porque eu vim atropelar o relógio. Deus, quando Ele criou a terra, Ele colocou Adão e Eva aqui, não colocou? A gente vai voltar lá na história para repetir, sei que é repetitivo, mas tem que falar. O diabo não veio e tirou eles fora do Éden, certo? O homem prosperou, criou, veio a divisão ali do dilúvio, e o homem continuou de novo, não foi? Só que o que aconteceu? Deus então resolveu tirar para ele uma noiva do meio daquele povo lá. Chegou para um homem chamado Abraão, falou: Abraão, sai do meio da sua parentela, dessa raça toda misturada, que eu vou fazer de você uma nação para o meu nome. E Abraão saiu. Vocês entendem? Só que, irmãos, conforme foi o decorrer, o diabo se enfiou no meio de novo. E quando veio Jesus como Messias, conforme as profecias do Antigo Testamento, os judeus foram cegados e não entenderam, não aceitaram Jesus. Então ele abriu novamente para os gentios, que somos nós. Então ele abriu para nós uma era da igreja. E cada era da igreja tem um anjo mensageiro nela. Por isso que nós lemos aqui. Porque, irmãos, veja, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Que destra? Quem que é esse homem? Você tem que entender quem é esse homem com essas estrelas na mão. E a própria Bíblia diz. Amém? Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele foi exilado. João, um apóstolo, foi exilado na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus e porque ele dava testemunho de Jesus Cristo. E foi rejeitado e mandado para lá. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Agora, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aí algumas igrejas dizem: ele foi no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Amém, pode ser no sábado. Sábado físico, pode ser um dia da semana. Mas esse dia do Senhor aqui, irmãos, é uma coisa tão grande, tão tremenda, que João viu até o dia do arrebatamento da noiva. Só não foi permitido escrever. Sela o que os trovões disseram e não escreva. Então esse dia do Senhor aqui é o dia final, é o dia da consumação. Foi o dia final da obra de Deus. Esse que foi o dia que João viu. Por isso que ele viu de tudinho, desde o início até o fim, irmãos. Algumas coisas ele não pôde escrever. Então ele segue dizendo: ouvi uma voz de trás de mim, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreva num livro, e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Você vê que aqui ele fala físico, só que você tem que transportar para o espiritual. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus Cristo ali, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas.
E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que a gente sabe que é a palavra. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, irmãos, essa é a cétupla glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali, com as estrelas na mão, na sua destra, que pode ser mão direita ou pode ser poder também, não tem problema. Entenda como entender. Então Jesus Cristo estava ali com as 7 estrelas na mão. E ele andava no meio dos castiçais de ouro e ia colocando uma estrela em cada castiçal. Um mensageiro enviado em cada era da igreja gentia. E de onde nós tiramos isso, irmãos? Vocês creem que anjos vêm revelar a palavra para homens, para trazer para nós? Irmãos, leia Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, vamos esmiuçar esse versículo aqui. Jesus, um homem, carne e sangue, um tabernáculo. Revelação deste Jesus, a qual Deus lhe deu, era Deus se revelando em Jesus Cristo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus, o Pai, que é Espírito, ninguém nunca viu nem ouviu, mas o Filho o fez revelar. Porque Ele é a expressa imagem da glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que Filipe falou: Senhor, mostra para nós o Espírito, mostra para nós esse Pai. A gente quer ver o Pai, a gente ouviu falar tanto desse Pai. Eu era pequenininho, minha mãe já pregava desse Pai, os meus avós falavam desse Pai. Aonde está esse Pai? E ele disse: Felipe, eu tenho andado todo esse tempo convosco e não me conhece. Quem vê a mim, vê esta carne, vê este sangue, vê o Pai. Aleluia por isso. Jesus era a imagem de Deus. Eles queriam ver esse Deus. Eles não podiam, irmãos, porque Deus é Espírito, Ele enche os céus e a terra. Mas Deus se fez menor, menor que os anjos, e entrou na carne chamada Jesus. Só que o menor, o menor que era Jesus, menor que até os anjos, é o maior no reino dos céus. Não tem um maior do que Ele, irmãos. Então veja, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Deus se revelando para os seus filhos através de Jesus. A revelação vem para quem? Para os servos, que é a igreja. As coisas que devem acontecer, e pelo seu anjo notificou a João, seu servo. Então, irmãos, cada um desses homens teve um anjo que enviou para eles uma mensagem dada por Jesus Cristo, em cada era. Então as pessoas vêm e falam para nós assim: vocês creem em um anjo pregando? E a Bíblia diz que um anjo pregando é anátema. Meia verdade, irmãos. Meia verdade. Um anjo pregar é anátema. Se pregar um evangelho falso. Porque o que está escrito realmente, Paulo diz assim: se mesmo eu, ou um anjo do céu, vier e pregar outro evangelho, além do que vos tenho pregado, que seja anátema. Mas se um anjo pregar o evangelho de Jesus Cristo, não pode ser anátema, irmãos. E aí o irmão Brana, que é o 7º anjo terreno, fez a pergunta para o anjo celestial: o povo de Paulo entra? O que o anjo falou para ele? O povo de Paulo entra. E ele diz assim: então o meu povo entra, porque eu tenho pregado o que Paulo tem pregado. Aleluia por isso. Glória a Deus, irmãos. O irmão Brana não acrescentou nada, nem tirou nada não, irmãos. Ele ficou com o que ele recebeu do anjo. O anjo mostrou para ele evangelho, irmãos. Irmão, desculpe o que eu vou falar. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Se homens eruditos, estudiosos, com faculdades, com diplomas, com anos de banco de igreja, com anos de púlpito, olhavam para Jesus e viam 3. Você acha que um homem de 1,50, 1,60, sei lá, criado na roça, filho de uma mãe meio índia, sem estudo, sem condição nenhuma, desculpa o que eu vou falar, um pobre, que não tinha nada, irmãos, morava num barraco de madeira, você acha que ele teria condições de ver Deus dessa maneira? Não foi o homem natural, não foi o homem William Brana, mas foi a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, em um homem chamado irmão Brana. Era a unção de Cristo em um homem. Quando Pedro veio, irmãos,
Pedro negou Jesus Cristo. Pedro, natural, o homem, negou Jesus Cristo. Ele andou com Jesus Cristo, ele viu milagre, ele viu tempestade baixar, ele viu morto ressuscitar, ele viu um monte de coisa, irmão, e ele negou Jesus Cristo. Mas agora, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, nunca ninguém conseguiu segurar Pedro, irmãos. Nem a prisão segurou Pedro, porque o anjo abriu a porta da prisão e ele saiu, porque não era Pedro, era Jesus com ele, irmãos. Aleluia! Então não tente segurar essa mensagem, irmão. Não é o pastor Domício, não sou eu, é Deus, é Jesus Cristo, irmãos. Essa mensagem, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E as pessoas jogam nós no chão, no lixo. Vocês adoram um homem. Vocês creem numa coisa, eu não creio, porque a minha igreja tem anos. A nossa igreja também tem anos, irmãos. Tem muitos anos. Quantos? Eu estou com 45 anos, até os 30, 33, 34, não sei, 2011. Eu estava com 33 para 34 anos, eu andei errado. 33, 34 anos jogado fora da minha vida, crendo tudo errado. Até que conheci a mensagem do profeta. Qual o problema? Irmãos, corrija o erro. É bonito corrigir o erro. Quando você vê o primeiro sacrifício feito, irmãos, Abel não foi lá, não montou o altar? Bonitinho? Fez, né? Caim também fez sacrifício. Também foi bonito. Fez tudinho o que tem que fazer. Só que Deus falou para ele, escuta, ô Caim, só tem uma coisinha errada ali, tá? Não é uma fruta, coloca o sangue ali, pronto, irmãos. Para quê? Ele já foi logo matar o irmão. A gente fala para os irmãos hoje, que são nossos irmãos, estão em Cristo Jesus. Irmãos, o batismo aqui na Bíblia, que isso? Não vem com essas coisas, sai daqui. Seus fanáticos, vocês adoram homens, vocês trazem doutrina errada, eu creio no meu batismo está correto, amém, então fique em paz. Só que a gente crê aqui, ó, no que está na Bíblia, irmãos. É o que está aqui, irmão, desculpa. Eu não creio em homens ou mulheres, a não ser que elas estejam encaixadas na palavra. Então o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, as 7 estrelas são os 7 mensageiros. As 7 castiçais são as 7 igrejas, que nós lemos aqui na Bíblia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a nossa era final, Laodiceia. Estamos nos dias da voz do 7º anjo, irmãos. Agora, você quer ver? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aí eles falam, mas só isso não garante que tinha anjo, né, irmão? Não garante que tinha um anjo. Pode ser homens pregando, mulheres pregando, pastores. Agora veja, vamos juntando as peças, irmãos. Apocalipse 2, versículo 1, eu vou ler. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus Cristo enviou a mensagem ao anjo. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus Cristo, escrevendo ao anjo. E segue, irmãos, porque não tem como errar. Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Não é a séptupla glória de Deus? Quem é que tinha a espada que saía da boca? Jesus Cristo, irmãos, escrevendo ao anjo. Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus. Aí não precisa nem explicar, né, irmãos? O Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. É o mesmo Jesus. Então Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens o nome de que vive e está morto. Jesus Cristo, o que estava com as estrelas na sua destra. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, Jesus Cristo, filho de Davi. Aleluia!
e a última era da igreja, e ao anjo da igreja de Laodiceia: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o primogênito dos mortos, o primogênito da criação, o primogênito da palavra, o haja luz, Jesus Cristo, irmãos, em todas as eras, comunicando os anjos, irmãos. É simples, é isso que nós cremos, não tem mistério nenhum, irmãos. A palavra mistério é uma verdade oculta previamente por Deus, para ser revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Se você ler, irmãos, lá os 7 selos, que eu fiz a série de vídeos aí, está gravado aí. O irmão Brana diz: um mistério é uma verdade de Deus previamente oculta, para ser revelada no tempo propício. Então não tem mais mistério, porque quando a gente fala aqui, ó, o mistério das estrelas que viste na minha destra, não é mais mistério, irmãos. Ele mesmo explicou no mesmo versículo. As 7 estrelas são os 7 mensageiros. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para trazer aos seus servos, e notificou o anjo para trazer a João, seu servo. João representa aqui, irmãos, o profeta. Jesus Cristo recebe de Deus a revelação. Amém? Notifica o anjo. Anjo, desce lá. E o anjo vem ao João da era, Paulo. Paulo tinha um anjo com ele. Depois vem a Irineu. Irineu tinha um anjo com ele. Martim, Columba, Lutero, Wesley e o irmão Brana. O irmão Brana viu os 6 anjos e o 7º lá naquele sinal. E verá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus Cristo, e também o sinal do Filho do Homem, o profeta na terra. Deus vindicou que ele está no céu como Filho de Deus, e vindicou que na terra havia um profeta para receber a revelação. Por isso que o irmão Brana fala: eu vi os 7 anjos lá, formando aquela peruca, mas o 7º anjo se aproximou mais de mim. Irmãos, ele não escolheu isso. Deus não... Desculpa, você acha que Paulo escolheu, irmãos, ser seguidor de Jesus Cristo? Paulo era fariseu, irmãos. Paulo, ele fala: eu era o mais religioso de todos. Eu cria de todas as maneiras. Eu peguei carta, coloquei num bolso aqui, de Anás, no outro bolso aqui de Caifás, para perseguir aqueles cristãos que criam nesse homem chamado Jesus. Só que na beira do caminho, irmãos, ele encontrou a coluna de fogo que guiou Moisés lá atrás. E aquela coluna de fogo atravessou nele, na cidade de Damasco ali, na estrada. E ele caiu ali como se, aquele brilho, irmãos, maior do que o sol do meio-dia, ele fala. E a voz que saiu de lá: Paulo, Paulo, por que me persegues, Paulo? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Houve uma voz daquela coluna de fogo, irmãos, como falava com Moisés lá atrás. E aí Paulo fala: quem és tu, tremendo, irmãos, caído no chão? Quem és tu, Senhor? Senhor, porque a coluna de fogo é o Jeová, irmãos. E aquela coluna de fogo fala: eu sou Jesus, Paulo. Eu sou Jesus Cristo. Aleluia. E as pessoas não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo é Deus, irmãos. Não tem Deus fora de Jesus Cristo. Não tem salvação fora de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo comprou a igreja com seu próprio sangue. Espírito tem carne e sangue, irmãos? E a outra parte fala: Deus fez vocês sacerdotes com a igreja que Ele comprou com o próprio sangue. Deus tem sangue, irmãos? O Espírito Santo e Deus tem sangue, sim. É o sangue de Jesus Cristo, que foi Ele que morreu na cruz por nós. Porque, irmãos, o sacrifício desde o tempo de Abel lá já tinha. O cordeirinho foi o primeiro que morreu lá, tá? Para cobrir o Adão e a Eva. Aí eles vieram matando bodes, como o pastor estava fazendo a oração inicial aqui, matava rolinha, quem não tinha condição de comprar um carneiro, fazia aquele monte de coisa, um monte de animaizinho, de ano em ano tinha que ir lá, irmãos, e oferecer um sacrifício. E aí Paulo, na Epístola aos Hebreus, escreve finalmente, dizendo aquele povo que rejeitou, os hebreus que rejeitaram, Jesus Cristo providenciou um sacrifício perfeito e eterno, para que não houvesse mais necessidade de ano em ano sacrificar boizinho, sacrificar carneirinho. Ele era o cordeiro que sacrificou uma vez só. Entrou no santo dos santos, irmão, e colocou o sangue lá.
E o sacrifício foi agradável, porque Deus Pai, o Espírito, aceitou esse sacrifício. Tanto que aquela alma que estava em Jesus desceu, foi às regiões parte da terra, as regiões baixas, como Pedro fala, que é dimensão, irmão, não é cavar aqui embaixo. É uma dimensão espiritual, que Jesus foi lá e trouxe de volta os santos, que estavam debaixo de sangue de bodes e ovelha, mas que não podia sair de lá, porque aquele sangue não purificava eles, mas ele foi lá e derramou do sangue dele, por isso eles puderam sair. Ele era o sacrifício perfeito. Se era o sacrifício perfeito, não tinha mais como o inferno segurá-los. O inferno teve que abrir as portas, irmãos. Porque você lê aqui, ele tem a chave de Davi, ele tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. Ele venceu todas as coisas. Não tem mais morte e inferno para nós. O sacrifício foi derramado, irmãos. Então o diabo teve que, vou ter que deixar sair. Porque o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro derramou sangue agora. Não é mais bodezinho, não é mais ovelha, não é mais rolinha. É Jesus Cristo agora. E aquele povo, irmão, bum, naquelas celas. E foram embora, irmãos. Espera ver se a tumba segurou aquele povo. Você lê Mateus 28. As tumbas foram abertas. As carcaças velhas foram ressuscitadas, irmãos. A morte teve que abrir mão dos seus direitos. Porque Jesus Cristo agora é que requereu os direitos dele. E as pessoas não reconhecem Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Agora, nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus Cristo, porque Ele se revelou a nós. E não foi a carne e o sangue que revelou, não, irmãos. Porque nós não vimos Jesus. Nós não vivemos naquele tempo de Jesus. Nós não vimos o homem Jesus. Não foi a carne e o sangue que nos revelou. Mas foi o Deus do céu que nos revelou através da mensagem do sétimo anjo agora para nós, irmãos. É isso. Aleluia. Você tem revelação em você, irmãos. Então, irmãos, por favor, não abaixe a cabeça ao inferno, não. Não abaixe a cabeça para o diabo, não. As portas do inferno não podem prevalecer contra esta mensagem que pregamos. Essa mensagem aqui é para abalar as estruturas do inferno mesmo. A gente fica perdendo tempo pregando, esse pecadorzinho aqui, aquele outro pecador ali, um adúltero ali, uma denominaçãozinha ali. Irmãos, a nossa luta é maior. É contra o inferno, irmãos. Porque nós estamos nos dias do cavalo amarelo agora. É morte espiritual. Denominação não é ameaça para nós. Sexo, drogas, essas coisas não é ameaça para nós. É o inferno agora contra nós. O diabo tirou todas as maiores desgraceiras que ele tinha reservado desde os dias de Noé, para soltar em nós agora. Só que nós temos contra essa hoste do inferno Jesus Cristo e a sua palavra, irmãos. Aleluia! É isso, irmão. Por isso que podem vir as legiões do inferno. Não tem problema, porque não é eu que vou lutar. Se fosse eu que fosse lutar, eu estava preocupado, irmão, porque eu não conta, mas eu tenho um por mim. Jesus Cristo vai lutar no meu lugar, irmão. Aí ele não vai perder de jeito nenhum, porque ele já venceu no Calvário, irmãos. Ele ressuscitou, ele subiu ao alto, como o pastor falou domingo aqui passado. Ele está sentado agora. O Espírito Santo disse a ele: assenta-te aqui à minha direita, até que coloque os teus inimigos sob os cabelos dos teus pés. Este corpo de Jesus está no trono agora. E o Espírito Santo, a unção que estava nele, derramou na igreja desde o dia do Pentecoste. O Espírito Santo não deixou nós sozinhos, não. Por isso que ele falou: eu mesmo vou, mas eu volto e não vos deixarei órfãos. Eu estarei em vós até a consumação dos séculos. Jesus cumpriu a promessa, irmãos. Ele não abandonou nós, não. Aleluia! Jesus Cristo, Deus, Ele não descumpre sua palavra, Ele cumpre as suas promessas, irmãos. Por isso que nós temos que confiar, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Deus nunca deixou nós sozinhos. Foi uma fração de segundo para Ele subir lá, deixar aquele corpo ali. Para nós aqui foi 40 dias, né, Pedro e o pessoal lá esperando. Ficaram lá esperando, será que já veio, será que não veio? Para Ele foi fração de segundo, irmãos. Porque Deus está lá e está aqui. Deus é o primeiro e o último. Para Ele não tem tempo, irmãos. Ele está acima do tempo. Ele criou o tempo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu.
Eu estava falando de Abraão, né? Ele falando para os fariseus, olha, se vocês conhecessem Abraão, vocês iam ficar felizes, porque Abraão ansiava por ver o meu dia, esse dia do Senhor aqui que João viu. E vocês, né, se vocês conhecessem Abraão, ia conhecer, porque Abraão falou de mim, testificou de mim. Aqueles homens falaram assim, olha, peraí, esse cara não está de brincadeira com nós. Você é um gurizão de 30 anos, você não tem nem 50 anos ainda, e você já viu Abraão? O que Jesus falou para eles, irmãos? Antes de Abraão ser, eu sou. O eu sou era Jesus Cristo, irmãos. Irmão, Jesus Cristo, se você ler Apocalipse 5, João olhou assim, ó, e tinha aqueles anjos, aqueles anciãos em frente. Eu estou usando uma linguagem para vocês entenderem. E ele olhou assim e falou, peraí, mas tem um lá atrás sentado com um livro no colo. Eu não consigo ver quem é aqui, porque tem esses anjos aqui na frente, esses anciãos, mas tem um lá sentado. E aí ele falou a voz, né? Quem que pode abrir o livro? Aí ele olhou no céu, aquele povo tudo assim, irmãos. Os anjos, todo mundo ali. Olhou na terra, os pastores, os bispos, os papas, os engenheiros, rei, os médicos, os grandes homens, grandes mulheres do mundo. Todo mundo olhou debaixo da terra as almas do que tinham partido, os santos, até mesmo os profetas. E a Bíblia diz que a voz disse assim, ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, de abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Aí João falou, então, perdemos tudo. E começa a chorar, porque diz, perdemos tudo, irmãos. Perdemos, o diabo venceu, a morte venceu, porque nós temos o livro da redenção que está ali, no colo daquele assentado, mas ninguém pode fazer mais nada. Então estamos condenados, perdemos tudo, mas aí a voz disse, não chore, João, eis aquele que venceu, que pode abrir o livro, o leão da tribo de Judá. Irmãos, ele olha para ver o leão da tribo de Judá, ele quer ver Jeová, Deus, e o que ele vê? Ele vê um cordeiro como havia sido morto, Jesus Cristo, irmãos, levanta com a mão, ele levanta do meio do trono e fica em pé. Aqui, ó, João, eu sou Jesus, o que estava morto, e estou vivo e vivo para todos sempre, e posso abrir os selos. Acabou, irmão, Jesus Cristo estava ali no trono o tempo todo. E Ele está aqui conosco, na pessoa do Espírito Santo. E Ele estava com Abraão na antiguidade, porque Ele é Deus, irmãos. Ele era, o que é, e o que há de vir. Ah, Ele é o que era, o que é, o que há de vir. De onde você tirou isso? Apocalipse. Vamos terminar, irmãos, que já estamos falando demais. Ó, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Não foi Apocalipse 7, a 7ª era aqui, Apocalipse 3? A fiel testemunha, o amém de Deus. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram no julgamento. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmão, se o Todo-Poderoso, que é Deus, é o mesmo que é, que era e que há de vir, e Jesus é, o que era e o que há de vir, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus, irmãos. Aleluia por isso, irmãos. É tão simples, irmão. Quando você tem a revelação de Jesus Cristo, que o anjo deu para nós. Aí as pessoas falam, vocês creem em um homem. Ah, mas é que eles estão olhando Brana. Nós não olhamos o Brana, nós olhamos o Deus que o irmão Brana apontou, que é Jesus Cristo. Essa é a diferença. Agora, quem adora o irmão Brana, desculpa, está errado. Quem adora João Batista está errado. Quem adorava Paulo está errado. Quem adora qualquer um está errado, irmãos. Agora, quem adora Jesus Cristo está certo. Ah, mas somente adorar Senhor teu Deus. Tomé é uma prova, irmãos. Jesus Cristo mesmo disse, não foi isso? Adorar somente ao Senhor teu Deus, Satanás. Quando Satanás tentou ele, não foi?
Jesus Cristo nunca teve nenhuma mentira, nenhum engano em sua boca. Ele nunca cometeu pecado. Jesus Cristo não pode mentir. Só que Tomé, quando eles disseram, Tomé, Jesus estava ressuscitado, ele esteve aqui conosco, Tomé, nós vimos ele. O que ele falou? Eu só creio se eu ver as feridas na mão, eu quero ver a lateral furada aqui, o coração rasgado. Porque eu não posso crer dessa maneira. Passados uns dias, irmãos, Jesus apareceu no meio deles, e estava Tomé lá no canto, olhando, com o olho arregalado. E Jesus falou para ele, Tomé, vem cá. Quer tocar aqui nas minhas mãos furadas? Quer tocar aqui na lateral furada aqui? O que Tomé faz, irmãos? A Bíblia diz que Tomé ajoelha, Tomé adora ele e fala assim, Senhor meu e Deus meu. Jesus chamou a atenção dele, irmãos. Jesus mandou ele levantar, adora só o Senhor teu Deus. Não. Jesus aceitou a adoração dele. Agora você lê Apocalipse 10. O anjo, que representa o irmão Brana, quando João ajoelhou para adorá-lo, o que ele falou? Não adore a mim, eu sou um conservo teu, adore a Deus. Então tem diferença, irmãos. O irmão Brana não é para ser adorado, mas Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o nosso objeto de adoração. A palavra Deus significa objeto de adoração. Deus não é nome, mas Deus tem que ter um nome, e o nome é Jesus Cristo. Por que o nome é Jesus Cristo? É o nome pelo qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. É o nome que toda família no céu e na terra recebe. É o nome pelo qual importa sermos salvos. É o nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo, irmãos. Repete aí o nome, irmãos. Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. É esse o nome, irmãos. É o nome de Deus. Aí as pessoas ficam, é Yahushua, é não sei o quê. Irmãos, é Jesus Cristo. Você é brasileiro, é Jesus Cristo mesmo. Desculpa o que eu vou falar. Deus não precisa estar atrelado ou amarrado só no aramaico ou só no hebraico, não. Deus é que fez todas as línguas. Lá na Torre de Babel ele já confundiu, não tem problema. Cada um na sua língua. Para nós do Brasil é Jesus Cristo. Não precisa estar inventando nome em outra língua, não. Fala o português mesmo, para todo mundo entender. Não deixa o diabo confundir, não. E colocar outro nome na sua boca, não. Palavras esquisitas, palavra estranha. O nome é Jesus mesmo. O nome é Jesus. Aleluia. Aí as pessoas ficam, não, mas é que tem que ser um nome assim, tem que ser um nome assado. Tem que ser Jesus Cristo. Se você fala português, toda língua, idioma, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você está falando alemão? Se você falar alemão, amém. Se você fala inglês, amém. Se você fala italiano, amém. Eu falo português. E para mim é Jesus Cristo o nome. Mas não vou discutir isso aí. Se vocês quiserem chamar do que vocês quiserem, vocês chamam. Só que eu fico com o nome que a Bíblia me deu. Amém, irmãos? É isso, irmão. Vamos ficar de pé? Faltam uns 10 minutinhos ainda, mas a gente vai orar um pouquinho. Porque, irmãos, Jesus Cristo, quando Deus era só, vamos dizer assim, entenda o que eu estou dizendo. Quando Deus era sozinho, que Ele era o autossuficiente, era Ele por Ele mesmo, Ele era um Espírito, amém? Só tinha Ele, não tinha mais nada. Não tinha planeta, não tinha universo, não tinha nada. Só tinha o Espírito de Deus. Ele tomava tudo. E Ele disse, haja luz. Ele desceu um degrau, irmãos. E Ele se tornou todo-poderoso. Esse haja luz, esse logos, é Jesus Cristo. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo é palavra. Quando Deus disse, haja luz, o Verbo, Jesus, surgiu. Por isso que Ele é o primogênito da criação. Tudo que foi feito, por Ele se fez. Até nós. Jesus Cristo foi a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com quem? Consigo mesmo. Se você tem essa revelação, irmãos, ninguém mais te segura. Porque você pode ter vários deuses que não servem para nada, mas você tendo Jesus, você tem tudo. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, santo e precioso,
grande Deus Jeová, o grande Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, grande Deus maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Pai nosso também. Graças te damos, Pai, por essa revelação maravilhosa, Pai, que o Senhor trouxe através das eras, Senhor. O Senhor nos trouxe nesta era final, para recebermos finalmente, Pai, a revelação da Tua Palavra, completamente, como está escrito na Tua Palavra, que nos dias da voz desse sétimo anjo, Pai, seriam revelados os mistérios de Deus, que foram anunciados aos seus servos, os profetas, que tiveram parte da palavra, que lutaram, Pai, no seu quinhão ali, na sua condição, para alcançar esta graça maravilhosa, que a nós foi dada agora, Pai, a revelação da palavra, a revelação da totalidade da Tua palavra. O Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo, como o único e verdadeiro Deus, dando para nós um nome de salvação, um nome de perdão de pecados, um nome de cura de enfermidades, Pai. O Senhor nos deu um nome que representa a vida eterna, Pai, e somos gratos por esse nome, o nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Deus, o nome Jesus Cristo, Pai, que nem o inferno pode com Ele, nenhuma enfermidade pode com Ele, nada pode com Ele, Pai, porque Jesus Cristo é o nome, Pai, e nós agradecemos, porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos, Pai, firmados neste nome, estamos debaixo do sangue deste homem Jesus, estamos salvos, Pai, através da Tua palavra. Por isso eu peço, Pai, em nome da Tua igreja, da Tua noiva eleita, desse pequeno tabernáculo aqui, com esse pequeno grupo de irmãos, Pai, não se esqueça de nós, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, sacudindo a bandeira e gritando aqui, Pai, eis nós aqui, Senhor, nós estamos aqui debaixo do Teu nome, Senhor Jesus Cristo, e naquele grande dia, quando o Senhor descer com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, o Senhor traz os mortos de volta, transforma nós que estivermos vivos, Pai, para que possamos alcançar o Senhor nos ares, e poder dizer, vencemos todas as coisas, eis aqui o nosso Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e nós entraremos na cidade santa, Pai. Abençoa estas mulheres, abençoa estes varões, Pai, abençoa esse pequeno ministério aqui, Pai, e Pai, aonde estivermos errados ainda, o Senhor corrige nós, pule nós, Pai, nem que seja pelo fogo do ourives, para que nós possamos nos tornar ouro de verdade, Senhor. Ajuda estas mulheres, dando curas, libertações, convertendo suas famílias, seus filhos, seus netos, Pai, até mesmo as plantas, os animais da casa dessas mulheres terão vida, Pai, porque o Senhor é vida em abundância. Ajuda também estes varões, esses homens aqui, Pai, a poder, Pai, crer mais na Sua palavra, ser fortalecidos, Pai, guardados e remidos pelo Teu sangue carmesim, que eles possam prosperar nos seus trabalhos e sustentar os seus lar, suas esposas e seus filhos. Pai amado, abençoa essa pequena igreja, Pai, abençoa o pastor, o seu pequeno ministério aqui, Pai. Pai, nós somos em pequeno número, mas não importa, Pai, o importa é que quando aquele homem olhou pela janela e disse, ali estão os soldados, e o profeta disse, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles, Pai. Assim também é com nós. O mundo aí fora pode ver poucos irmãos, mas os anjos que estão aqui conosco são milhares e milhares, miríades e miríades de anjos conosco. Também há a congregação do outro lado, a congregação invisível dos santos que nos esperam, Pai. Então não somos poucas pessoas, não, nós somos muitas pessoas, nós somos milhares e milhares, Pai. Ninguém pode contar as estrelas, quanto mais contar os filhos de Deus, Pai. Por isso eu lhe peço, Pai, não se esqueça de nós e nos dá uma vitória maior, Pai, que é o Teu santo nome em nós, no novo nascimento e no batismo do Espírito Santo. Pai amado, agora leva nós em paz para os nossos lares provisórios, guarda nós, Pai, até o próximo culto, o culto de Santa Ceia do Senhor, Pai. Limpa o nosso caminho, não deixa o diabo pôr tropeço não, botar fraqueza, botar dúvida, Pai. Deixa o caminho limpo para nós, porque nós sem Ti não podemos nada, Pai, mas o Senhor pode tudo por nós. Limpa o nosso caminho, para que domingo que vem possamos estar aqui, seguros, Pai, diante da Tua mesa, para tomarmos o nosso direito à vida eterna. Pai amado, é o pedido da Tua igreja, e também o agradecimento, no nome santo e precioso, do verbo da vida, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos alegres? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não tem jeito, irmãos, de sair da Bíblia sem falar de Jesus. Amém? Temos que falar de Jesus Cristo. Vamos cantar, irmãos, 91. Visão do amor. Ré. Vamos cantar. E o pregador vai
pastor Domício vai dar a bênção para nós irmos para casa, amém? Ré. Glória a Deus. 91. Visão do amor. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso sem ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão de amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amado Salvador.